Quando é que vocês acham que nós deixamos de ser criativos? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito, sabe? E vamos a refletir juntos sobre isso. Quando nós éramos mais novos, nós tínhamos muita criatividade, éramos os que pintavam paredes em casa, os que faziam coisas criativas. Se forem reparar, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos medo de nada e nós acreditávamos que nós poderíamos fazer tudo o que nós quisermos. E uma das coisas que eu pensava muito naquela época era: eu quero ser um taxista, porque na minha época, na minha cabeça, ter dinheiro era o que me traria felicidade e ter dinheiro é o que me traria liberdade. De fato, dinheiro cria uma certa liberdade e é bom ter dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Mas acima disso, é importante que a tua mente flua em direção daquilo que tu queres, porque é o que parece que é a coisa correta a se fazer. Entretanto, quando tu cresces, tu entras para a escola, tu começas a perceber que, nem começas a perceber na verdade, a vida começa já a ir por esse caminho, em que tu tens que decorar coisas, tens que saber coisas que os professores te dizem que é para você saber, ou tens que fazer coisas que os professores dizem que tu deves ser. Como? Tu entras na sala, primeira coisa que acontece é que tens que conhecer as respostas corretas. E nunca te é perguntado como é que tu criaste essa resposta, como é que tu deste essa resposta. Eu tive um professor assim na época de faculdade, em que ele interessava-se mais em saber como é que nós pensamos sobre um determinado assunto e não o que é realmente ou o que está escrito num livro sobre aquele assunto. E era interessante porque a aula dele acabava sendo muito dinâmica e mais emocionante de estar. Todos nós tínhamos vontade de estar porque nós todos tínhamos uma opinião sobre a aula, opinião sobre o que é que está-se a falar, comparativamente a épocas em que há outras aulas que nós não tínhamos o que falar. Realmente tens que responder o que é o correto, caso não fala nada. E foi isso que foi moldando o nosso ser não criativo, que foi nos tirado o nosso ser não criativo, porque nós já começamos a ter medo de errar, começamos a ter medo de expressar a nossa opinião, com medo de que estamos errados, começamos a nos moldar em função das disciplinas, o que é que tem que se fazer de correto. Mas se nós formos a ver, todas as teorias que foram criadas por pessoas que simplesmente não concordavam ou achavam que existia uma coisa superior àquilo que já foi entregue. Os Einsteins, os Galileus, os Dimidoviches, são pessoas que trouxeram coisas que passaram a ser um novo padrão, e essas pessoas foram criativas. É por isso que elas são chamadas de gênio. E no final do dia, todos nós somos criativos. Vamos lá para a palavra de Deus. Em Gênesis, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas antes de Deus criar o homem, Deus criou o céu e a terra. Viu que a terra era bonita, criou plantas, criou não sei o que, criou não sei o que. Ele é criativo. Ele foi o primeiro criativo. Depois disso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então voltamos para o nosso ser. Se nós voltamos para o nosso ser inicial, de quem nós somos, de onde é que nós estamos a vir, nós vemos que nós somos seres criativos. Agora, quando começamos a ser empacotados numa caixa, nós perdemos esse nosso ser criativo e faz com que nós nos tornemos pessoas iguais umas das outras. Na verdade, se vocês forem a ver, as pessoas inteligentes não são as pessoas que sabem mais, mas foi-se criado esse quadrado de que pessoas inteligentes são as pessoas que sabem mais do que está a ser ensinado numa determinada sala. Mas pessoas inteligentes, na verdade, são pessoas que descobrem coisas. E nós todos temos essa capacidade de ser inteligentes. Todos nós temos essa capacidade de ser uma boa. E é interessante essa cena toda, porque me faz perceber que eu, na verdade, nunca fui burro. Eu lembro que em tempos na escola, tem assuntos que eu não sabia, tem assuntos que eu não conhecia. E eu me sentia mal por não conhecer ou não saber esses assuntos e me achava burro. Na verdade, eu não era burro. Eu sempre fui inteligente. Simplesmente eu não sabia o que se tratava naquela caixa. E aquela caixa não pode simplesmente te rotular como uma coisa que tu não és. Simplesmente não tens conhecimento ali, mas se te esforçares vais ter. Então, people, não esqueçam de ser criativos. Sejam criativos, sejam parvos, sejam idiotas. Essa é uma coisa que nos liberta, e não só essa coisa vem da nossa fonte. A nossa fonte, que é Deus, é criativo. Fez o céu e a terra, fez o nosso corpo, e ele deu-nos esse DNA dele para nós podermos ser criativos e fazer coisas. É super nice, bro. Ai.